Tô carente, ele vai entrar! Eu tô carente! Ele vai entrar! Vai, dançarino! Meu dançarino, você é lindo! Família, perdão, foi mal. Desculpa, tá? Perdão. O que houve, 22, Lloyd Augusto? Poxa, família, começar o vídeo dessa forma, ele vai entrar! Ele vai entrar! Eu te amo! Depois que eu percebi que... mas família, eu não vou esconder meus sentimentos pelo Andrés Gomes. Eu amo ele, eu gosto do sorriso, eu gosto da correria dele, da virilidade dele. E fiquei muito feliz, né, com a entrada dele no jogo ontem pela seleção colombiana. Um outro homem que eu estou revoltado da vida. Renato me tira do sério. Pelote tá demais também com esse 4-2-4 dele. E Nestor Lorenzo, treinador da Colômbia. Que isso, homem? Pelo amor de Deus, velho. A demora pra colocar o dançarino em campo ontem, tomando um sufoco a Colômbia, bola na trave, bola ali. Bota o moleque, cara, pra correria, pra ajudar, puxar contra-ataque. Aí nos acréscimos que botou o Andrés Gomes. Lá ele, tá, família? Mas é isso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h40 da manhã, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, tem resenha nesse vídeo e uma delas, cara, eu até achei engraçado que o Diniz tá pedindo o Matheus França lá no Corinthians. E aí logo me vem, gente, ô Diniz, tá faltando um, irmão. Tá faltando um, manda um moleque desse aí pra cá, sei lá, e leva ele pra aí. Inclusive, ele mostrou uma foto ontem na academia, treinando. Leva pra lá também. Vai, Diniz. Quero falar com vocês também sobre o Coutinho, né? Porque ontem teve um canal que levantou essa possibilidade. A gente tem aqui também uma informação bacana sobre, como diria meu pai, né? Sobre a SAF, fonte Colina 1927, aquela situação, né? Envolvendo alguma venda de um jogador do Vasco. Esse dinheiro vai pra lá, vai pra cá, vai ser reinvestido. Legal, essa informação para a gente trocar uma ideia aqui também. É claro, falar sobre a Copa do Mundo, né? Andrés Gomes, os jogos de hoje que promete ter o pior jogo da sua vida. Se você sentar para assistir esse jogo, eu aposto com você. Eu tenho certeza que eu vou vencer, eu vou ganhar. Vai ser o pior jogo da sua vida. Então chega aí, família, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também da parceria aqui do YouTube com Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar em um desses sites, até os cachorros da rua, ó, eles sabem. Vai comprar em um desses sites, família, só clica aqui no nosso link. Não precisa comprar o produto que o Thiagão separou, mas você vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, clica no nosso link. Você vai ser direcionado para esse produto que você não vai comprar, mas você vai lá na barra de pesquisa, digita a sua parada, compra sem pagar R$1 a mais. Você pode fazer esse teste, eu não estou aqui, né, contando história, você pode entrar no site normal, Mercado Livre, Netshoes, vai lá e confere o preço. Clica no nosso link, barra de pesquisa, mesma coisa, você não paga R$1 a mais. Mas a moral tá onde, 22? É porque você clicou no nosso link, o nosso link te levou para o site e logo depois você efetuou a sua compra. Essa é a moral. Fechou? Vamos lá. Família, seguindo a nossa resenha, cara, sinceramente, ontem eu tive a certeza que o Diniz não é bom da cabeça. O Diniz, ele pode entrar aí também no time do Lloyd, no time do Hinestrosa, do Daverson, entre outros, tá? Porque o Diniz, ele não é bom da cabeça. Segundo aqui, essa postagem do BTB, o Diniz recomendou o nome do Matheus França, porque acredita que ele pode recuperar o futebol do Matheus França, tá? Nada a ver com a gente, né? Que o Matheus França siga a vida dele. E se de fato isso aqui for verdade, uma realidade, eu acredito que vão conseguir a contratação do Matheus França, porque o que ele produziu aqui no Vasco, o Crystal Palace, não vai utilizar ele. Não vai. Nenhum time na Europa dos grandes mercados. Ninguém vai querer. Não vão, né? Porque não produziu absolutamente nada. Não atingiu um nível de profissional no Vasco. A realidade é essa, né? O gol lá contra o Audax, quem diria, né? O Tietchan não fez nada, mas o Matheus França conseguiu. Então, acredito que isso vai ser possível, né? Vai acontecer. E aí, Thiagão, o que tem a ver com a gente? Diniz poderia exercer essa loucura dele e também falar assim, o Brenner, o Yuri Alberto vai sair, leva o Brenner, mesma coisa, ô Diniz. Jogadores que, né, essa questão de ser um segundo atacante, joga ali mais próximo da área, leva o Brenner. Poxa, já pensou, família? Mas, pô, manda o Guinedão pra cá, pô. Eles não vão, né, mandar nenhum outro grande jogador lá deles, né? Manda o Guinedão pra cá, pô.
Que Negão, um atacante que, de repente, sei lá, pô, tem saúde, tem força física, moleque novo. O Brenner não dá, gente. O Brenner não dá, vai por mim. Eu tô aqui, até esqueci de falar, de destacar a Copa do Mundo primeiro aqui com vocês, mas eu tô vendo uma galera, né, falando do Cristiano Ronaldo. E jogadores, eu vi o Henry falando, uma galera falando dos portugueses e tudo mais, né? Matando realmente, né? Todo mundo destacando que o Cristiano Ronaldo está atrapalhando Portugal. Você escutou bem? Cristiano Ronaldo. Esse homem. E aí tem gente que não deixa, não pode falar do Brenner. Não pode falar do Matheus Carvalho. Não pode falar do Inestrosa. Porque tem gente que fala que a torcida do Vasco queima jogador. Estão falando que o Cristiano Ronaldo está atrapalhando Portugal. É isso, família vascaína. Mas, na minha opinião, o Brenner não dá. O Brenner não vai funcionar no Vasco. Com o Renato Gaúcho não funciona. O Renato Gaúcho não vai conseguir tirar o melhor do Brenner, né? Que é um time com mais bola no chão. E os jogadores do Vasco também, o contexto coletivo, para mim, o Brenner não tem encaixe. Não tem encaixe. O Vasco tem que arrumar um jeito de mandar o Brenner zarpar também. De repente, o Diniz com essa loucura, mas o Corinthians não vai aceitar, né? Não vai aceitar. Mas é isso, família. Isso aqui me chamou muito a atenção. Deixa eu destacar com vocês agora a Copa do Mundo, que eu acabei esquecendo aqui. Ontem teve 5 jogos, né, família? Porque Áustria e Jordânia foi na madruga, 3-1, né? Time do Alaba, não é isso? Portugal e Congo. Congo não é de bobeira, mas assim, Portugal muito mal, porque... cara, eu nem acho que é somente pelo Cristiano, né? Porque assim, o Gonçalo Ramos, esse jogador todo, é mais novo, tal, tem mais mobilidade. A bola não chegou muito nele, ele teve ali 1, 2 oportunidades, né? Mas o Cristiano Ronaldo tá travado, né, mano? Ele tá, todo, não é, robozão mesmo, assim, não tem mobilidade nenhuma. E é isso, de repente, colocando ali um outro jogador, Portugal poderia performar melhor, mas tem um time assim de excelentes nomes, né? Tu vê a escalação inicial ali, tu fala, caramba, mano, Vitinha, o que fez o gol, que eu esqueci o nome, joga lá com ele no PSG, Cancelo, o melhor lateral esquerdo do Nuno Mendes, o Bernardo Silva, o do Manchester também, né? Esqueci o nome, Bruno Fernandes, uma galera com muita qualidade, mas uma péssima partida, como correu, duelou, e assim, conseguiu um empate. É isso, é o que eu falo, cara. O Brasil tá no bolo ali, cara. Tá no bolo. A única seleção que me assustou até o momento foi a França. Mesmo não jogando também, tá? Portugal, Espanha, Argentina, eu acho que o Brasil azeitando, o Ancelotti parando de fazer cagada, a gente dá para competir com eles. Inglaterra muito bem, né, contra a Croácia, 4-2. Gana e Panamá, por incrível que pareça, né, poderia aqui ter um potencial enorme de ser um dos piores jogos. Foi um jogo movimentado. México e acabou, né? Ou tem mais jogos, né, nessa primeira rodada? Não, né? Agora isso, então foi. Para mim foi o pior jogo. Eu não assisti Haiti e Escócia. Vocês podem até me ajudar. O pior jogo da primeira rodada: México e África do Sul. E Uzbequistão e Colômbia, né? O Andrés Gomes entrou só na reta final. Rames jogando futebol de solteiro contra casado, até onde eu estava acompanhando. Arias também não foi muito bem. Não foi uma grande atuação da Colômbia, não, cara. O Luiz Dias bem marcado. Mas é um time que pelo menos dessa fase de grupos vai passar. E hoje, família, Tchequia e África do Sul, falei certo? Tchequia e África do Sul. Suíça contra a Bósnia. Aqui também um jogo, né, mais ou menos, mas mais interessante. Tchequia e África do Sul tem muito potencial para ser o pior jogo da história. Canadá e Catar, jogo mais aberto, né? México e Coreia do Sul, eu acho que pode ser o melhor jogo aqui do dia, né? Coreia do Sul joga bola, bota a bola no chão. México é um time mais equilibrado, tem tudo para ser um jogo aqui interessante. Canadá favorito, Suíça também. É isso, dia de Copa, né? Nessa quinta-feira, família. Seguindo a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia sobre o Felipe Coutinho, ontem teve um canal e aí as páginas começaram a repercutir a possibilidade do Felipe Coutinho retornar para o Vasco, né? Dizendo aqui que ele tem um contato ainda, ele mantém contato com o Pedrinho, são colegas, amigos, sei lá, e existe essa possibilidade, né, do Coutinho retornar. Ele que voltou a treinar com o preparador físico, inclusive, né, divulgaram algumas imagens. Ontem também, família, vocês teve um vascaíno que filmou o Coutinho, o Verratti, estou mostrando aí para vocês. Cara, eu esqueci o nome desse profissional aqui que trabalha com os jogadores. Ele tem, né, um espaço, e não somente os jogadores do Vasco, eu vejo a galera do Botafogo, Fluminense, né, fazendo um trabalho lá, tipo um crossfit, né? Um crossfit muito louco lá e pula aí. Né? Eu não sou muito fã, não, eu gosto mais da academia de treinar, não sou muito fã de crossfit, não. Mas a galera faz. Me parece que o Verratti e o Coutinho estavam treinando com ele no dia de ontem. Família, sabe assim o que eu penso sobre isso tudo? Até trazendo aqui uma resenha
eu estava acompanhando agora do Sobis, né? Falando do Arthur, do Grêmio, que saiu. E ele estava comentando lá que o Arthur, para jogar no Grêmio, ele abriu mão de muito dinheiro, porque o Arthur ele tem um salário, me parece, na Juventus, de 4 milhões, tá? 4 milhões. E ele no Grêmio ele estava recebendo 1,5. Tá? E aí ele comentando que o Grêmio, claro, né, quer a permanência, né, queria a permanência do Arthur, mas não quer pagar nada. Quer diminuir o salário do maluco, não quer acertar com a Juventus, né? Quer que o Arthur dê o jeito dele lá. Aí, né, o Sobis falou, vocês estão de brincadeira, né? Aí o cara falou, pô, não tem condições, já tô abrindo mão de muita coisa. E isso me lembrou o Felipe Coutinho, né? Porque o Felipe Coutinho abriu mão de muito dinheiro para acertar com o Vasco. E assim, coincidência, né? O Coutinho também ganhava em torno disso, né? Acho que 4,5, 4 milhões no Aston Villa e acertou com o Vasco por 1,5 milhão. E aí tu pega esse gancho também do Cristiano Ronaldo, né? Tá sendo criticado, humilha. Cristiano Ronaldo. E, cara, o cara vai ter que ter personalidade e continuar, sabe? E o Coutinho, cara, foi um cara que me decepcionou bastante, família. Eu sou muito fã, vocês sabem disso, mas a saída dele não tem justificativa, cara, não tem. Ah, pô, tem gente falando de mim, que eu sou isso e não sei o quê. Não é por aí, né? O Casimiro foi um da Gazeta TV que criticou muito a questão dos valores, né? Mas isso é uma cobrança, família, que acontece em todo lugar, mano. Entendeu? Se você é o jogador que mais recebe, é o que ganha mais, é claro que você vai ser cobrado nesse sentido, você tem que ser cobrado, mano. Como é que pode? Pô, seria a melhor vida do mundo, melhor dos mundos, você ganha mais e não é cobrado para isso. A todo momento tem que passar pano para você, ou não, tá maravilhoso. Não é assim, cara, em nenhum lugar do mundo, entende? Então eu sei que teve pessoas assim que tem mais, né, peso na cobrança, e eu lembro que o Casé foi um deles, né, que foi nesse sentido aí. E aí as pessoas falando que ele tá, né, tá se dando bem em cima do Vasco e ele foi nesse sentido, não, abrir mão, não sei o que, eu amo o Vasco e tal, e acabou saindo do jeito que saiu, de uma forma, na minha opinião, vergonhosa, né? Vergonhosa a forma que o Felipe Coutinho saiu. Então, sinceramente, né, não gostaria da volta dele não, do retorno dele não, porque se mostrou um cara muito fraco mentalmente e com todo respeito, porque é o meu jogador preferido, é o que eu sempre acompanhei, que eu acordava cedo para assistir. Eu sou fã dele e do Moraes. E o Moraes não tem nada a ver com ídolo, não. Nem com o Felipe Coutinho, tá? Tô falando de ídolo aqui, não, do Vasco, não. Tô falando de jogador que eu gostava de assistir. Era o Moraes, era muito fã do Moraizinho, e o Felipe Coutinho. Mas hoje, não quero, não dá, não. Acho que a gente não tem que cogitar isso, não, porque é aquilo. 50% da torcida criticava. Mercenário, tá ganhando dinheiro do Vasco. Mas, cara, a outra metade defendia muito, mano. Muita gente defendia. Muita gente utilizava do argumento que o Diniz estava tifufu, que você tinha que buscar a bola lá atrás, que era isso, que era aquilo. E aí você pegou essa galera, né, que te apoiava e cagou. Eu entendo isso aqui, né? Eu já falei isso aqui, já teve um feedback aqui no canal, que amigos, né, comentaram aqui, pô, Thiago, você só dá voz pra galera que te critica. Você não exalta nenhum comentário te elogiando, ou, né, debatendo aqui, trazendo um assunto na mesa. Você só fala da galera que te critica, né? Então, assim, tem um peso, né, família? Realmente, a crítica, ela pesa mais do que um elogio, do que uma defesa. Mas, assim, na minha opinião, não gostaria não de ver o Felipe Coutinho no Vasco, não. Acho que o Vasco tem que mudar a forma de contratar, tá? Olhar para o mercado de uma outra forma. E a SAF não trabalhando de uma forma de vender jogadores, de trazer jovens jogadores, mas, né, de montar um time muito intenso, um time forte fisicamente, um time viril, né? Eu brinco com isso aqui, mas é exatamente isso. Um time leve, um time forte, um time que a gente vai poder cobrar a todo momento, cara. Porque, deixou a dividida, né, faltou isso, faltou aquilo. Não. Vamos cobrar porque tem da onde tirar, né? Todo mundo corre, todo mundo tem saúde e eu acho que o Vasco tem que partir por aí, né? Tem que dar um pontapé inicial num novo modelo de contratações, de pensar o time, sabe? A gente vem caminhando aí por muitos anos com times fracos fisicamente falando, lentos, cansados. Pô, tu lembra a última vez que o Vasco liderou o Campeonato Brasileiro, que foi com o Ramonismo? Pega aquele time lá, pega o time pra tu ver a lentidão que era aquilo. Faça esse exercício agora, bota a escalação, Google tal, bota lá pra tu ver. Lá ele, vê o time do Vasco, a lentidão que era aquilo. Então a gente precisa mudar, ser um time mais intenso, um time mais rápido. E o Coutinho não entra nisso aí não, família. É meu ponto de vista, tá? O canal levantou isso aí, eu não concordo não, com retorno não. Grande jogador, foi um grande jogador, está parado, né? Acredito sim que ele tem o desejo de voltar a jogar para terminar a carreira dele de uma outra forma, mas hoje eu não gostaria. Eu não faria nenhum esforço, nem de convencimento e nem financeiro, para ter o Felipe Coutinho de volta, não. Tu vai querer o Rojas. Irmão, deixa o Rojas lá. Ou contrata outro jogador, né? É isso. Família, para finalizar
a nossa resenha, deixa eu destacar aqui essa informação do Colina 1927 sobre a venda do futebol do Vasco, né? Tá aí, ó. O Vasco conseguiu garantir nas negociações da SAF com o grupo de Marcos Lamáquia que o dinheiro obtido com futuras vendas de jogadores seja reinvestido no futebol. Os recursos poderão ser utilizados para contratar reforços, renovar contratos e fortalecer o elenco. Esse era um dos principais pontos defendidos pelo clube durante as conversas e foi considerado uma vitória da diretoria nas tratativas. A princípio, o acordo prevê que os valores arrecadados com vendas de atletas tenham prazo máximo de até 5 anos para serem reinvestidos no departamento de futebol. Deixa eu entender isso aqui direito. Os valores arrecadados com vendas de atletas tenham prazo máximo de até 5 anos para serem reinvestidos no departamento de futebol. Tá, entendi. Então, você vende o Ryan em 2026, você não precisa colocar esse dinheiro em 2026, né? Você vai ter 5 anos, no caso do Lamáquia, para colocar esse dinheiro na mesa e reforçar, renovar contratos como foi colocado ali. E assim, família, esses dias eu estava assistindo um influenciador, né, e todo mundo conhece, ele é bem conhecido, zoando, né? Ah, falta isso para assinar, isso aqui, falta aquilo, tantos jogadores e tudo mais. E isso me fez pensar assim, família, que é o seguinte, poxa, a gente está sujeito a errar, né? Só que a gente precisa aprender com os nossos erros, né? E não repetir isso. E me admira um cara ficar brincando com isso e zoar. Claro que eu entendo o ponto da cobrança e de agilizar isso, até porque o Vasco tem uma gerente, né? O torcedor do Vasco tá de... né? Se é que você me entende. A gente sentiu o gostinho no ano passado, lá ele, da final. Então, poxa, a gente quer ver o time sendo reforçado. A gente tem mais oitavas aí contra um rival aqui, um clássico. O Vasco está na zona. Então, é evidente que a gente fica, poxa, mas não dá para acelerar isso aí não. Poxa, a gente quer, né, ver a coisa acontecendo, tá? Agora, não é possível que uma pessoa que defendeu isso com unhas e dentes venha com uma resenha dessa. Tu consegue me entender? Porque, mano, o Vasco foi vendido numa agilidade que foi impressionante para 777 e olha no que deu, velho. Entendeu? Então, assim, é muita loucura. Tem esse lado que eu entendo, né? Tô colocando aqui, que é o campo. O Vasco hoje está num momento complicado, num momento difícil, então precisa, né, claro, mas também não pode tomar uma, né, você não pode agilizar um processo a moda bambu e ver o que vai dar. Não é assim, mano. Não pode ser assim. Não pode ser assim novamente. Tá? E não é porque assim eu defendo o Pedrinho e tal, eu acho que é uma questão de senso, de bom senso, né? Olha o que aconteceu na primeira venda. Vai agilizar só para dar uma resposta e lá na frente a coisa, né, dar qualquer tipo de problema, e aí o Pedrinho, agora é com vocês aí. Coisa que, né, o outro presidente entregou, né, agilidade e depois tá com vocês aí. Entendeu? Então, por exemplo, isso daqui é positivo, pô, né? É positivo, sei que tem 5 anos, então assim, é uma questão que às vezes, né, você precisa de uma agilidade. Mas, né, o Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, ele falou sobre isso, né, que o Vasco vai ter um valor definido, né, ali de investimento no futebol por ano, né, mas vai ter uma reserva de emergência, né, alguma coisa de repente de acontecer uma oportunidade de mercado interessante, né, o time mal, precisando reforçar, e então você vai ter essa reserva, isso é importante, né? Agora, família, tudo isso demanda tempo, né? Demanda tempo, o Vasco precisa se cercar de todas as formas, saber das intenções do comprador também. Então isso me chamou a atenção, me chamou a brincar com isso, né? Sendo que a gente já passou por um caso desse e viu o que aconteceu, tudo que aconteceu com o Vasco, o atraso que foi, uma empresa que, né, não tinha nem recurso, não tinha dinheiro, já estava num processo de falência, de acabar com tudo. Então, assim, não consigo entender esse tipo de coisa. Mas é isso, família vascaína. Me parece que está caminhando. A gente pega a fala do Pedrinho respondendo o BAP que nos próximos dias ele vai apresentar o investidor, o comprador. Próximos dias, né, Pedrinho? Não dá para ser em 2 meses, 3 meses, né? A gente entende que tem que ser agora, né? Ainda nesse mês de junho. Então, vamos esperar, vamos aguardar, porque parece que, de fato, agora as coisas estão caminhando, né, família vascaína. Fui, tamo junto, até daqui a pouco.